E para a gente falar um pouco sobre isso, nós temos aqui Antônio Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. E nós estamos aqui, sabe, buscando mais informações. Jefferson Rocha chegou em São Paulo agora há pouco, ele tem uma reunião com um grupo, um corpo jurídico, estão discutindo o que é que pode ainda ser feito. Na semana passada, naquele momento de tipo um balde de água fria, não foi aprovada a urgência do PL 9252, o deputado Jerônimo identificou que também não foram observados os pareceres das medidas provisórias. E aí a gente está aqui agora ainda buscando mais informações a todo momento, fazendo essa atualização para trazer essa informação para você. O que é que pode acontecer? Em não acontecendo, o que é que pode e deve ser feito? Porque tem aquela parte que pode fazer isso e aquela parte que tem que ser feito aquilo. Hoje saiu também a notícia que em Itabuna, na Bahia, a justiça deu uma decisão favorável a um grupo de laticínios que tinha feito a solicitação para não descontar do produtor rural e está subrogada lá, ela venceu, e que tem outros grupos que já venceram na justiça essa questão de não descontar do produtor aquele fundo rural e a parcela do Senar. Vale lembrar esse detalhe. As duas questões estão bem claras nesta decisão em Itabuna, na Bahia. Abre precedentes? Claro que abre. Já tem outros grupos nessa mesma situação. Mas até agora não tem nenhum caso de produtor individualmente com a sua ação que tenha tido êxito. Então, é onde vem toda aquela questão, né, de discutir ou não. Quando fala que a JBS foi favorecida pelo Refis, é porque a JBS foi lá, descontou do produtor, não repassou à União e aí ela aderiu ao Refis. Então a discussão toda é o quê? Que teria sido beneficiada tanto a JBS quanto outros grupos que fizeram isso. O que subentende com isso? Teria ocorrido ali um financiamento, porque eu pego um dinheiro com você, não entrego a quem ele me entregou aqui para eu repassar e depois eu negocio ali, não, vamos parcelar isso aqui. Então, o que ocorreria com isso? Vamos assim, na prática, um financiamento aí com tantos anos para pagar, né? E às vezes é muito mais prático, é muito mais interessante fazer isso do que eu buscar um recurso pelos meios tradicionais. E aí a gente ainda tem que engolir no Jornal Nacional, por exemplo, da Rede Globo, William Bonner dizer: mas quem não ia querer uma dessas? Acusando o produtor rural de ser ali o farsante dessa história toda. Então, são essas coisas que vão ficando pelo meio do caminho, mal resolvidas, mal explicadas, e que a sociedade vai fazendo uma conclusão, uma visão equivocada em relação ao produtor rural. É isso o que nós temos que desmanchar. São esses angus aí, são esses caroços no meio dos angus, são esses nós que nós temos que desmanchar. Antônio, e você, com toda a experiência, com conhecimento, porque você está vindo a par e passo acompanhando tudo, qual é a situação nesse momento? Fabélia, você tocou num assunto interessante que eu acho que a sociedade deve realmente conhecer essa situação. Em relação a ser devido ou não o tributo, eu diria o seguinte: a própria Lei 13.606 possibilita que o produtor, a partir de 2019, faça opção pelo pagamento do INSS sobre a folha dos seus colaboradores ou sobre a produção. O que lhe for mais conveniente ele vai definir em janeiro de 2019. Qual é a origem de toda essa discussão para a sociedade entender que o produtor rural recolhia o INSS sobre a folha e também sobre a produção, então havia uma bitributação ou um indébito. E isso se discutiu através das liminares, das ações que foram impetradas na Justiça Federal. Agora, a Lei 13.606 reconhece realmente que era indevido uma das cobranças
porque ela possibilita o pagamento pela folha ou pela produção, quer dizer, as duas nunca foi legal. Então essa edição acabou regularizando a situação e mostrando que o produtor tinha razão sim. Então esse débito, esse passivo do Fundo Rural, ele é declarado através da própria Lei 13.606 que era indevido, porque ela reconhece que agora pode ser de outra forma, então era indevido. Fora as decisões do STF por unanimidade numa primeira etapa e depois uma reversão aí por 6-5, desculpe, e acabou fazendo com que o passivo... E aliás, então, teve duas, né? Duas. Por unanimidade, para depois chegar... Então, Fabélia, o que acontece? A sociedade, o produtor realmente não deve esse passivo. É uma injustiça e isso é que está se discutindo. Acontece que os meios legais não possibilitam outra forma a não ser por edição de um projeto de lei que é de autoria aí do deputado Jerônimo Gordi, que é um batalhador junto com a FPA e outros membros, o Jefferson, né, e da Terra e etc., que estão aí lutando com o apoio dos sindicatos que isso seja resolvido. Então, qual é a nossa situação, Fabélia? Último suspiro, PL 9252, ser votado amanhã como regime de urgência para que ele possa extinguir esse passivo. Não acontecendo, Fabélia, essa votação ou não sendo aprovado esse regime de urgência, nada será votado esse ano, não é verdade? E o prazo para adesão ao PRR, que é o Programa de Regularização Rural, extingue-se agora em 31 de dezembro. 31 de dezembro não existe no calendário fiscal, vou explicar. Dia 21 de dezembro seria praticamente o último dia útil, né, das empresas e dos escritórios, dos profissionais trabalharem, porque 21 é numa sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, numa segunda, Natal numa terça, restam mais 2 dias, já virou ano novo. Quem é que vai conseguir operar, né? Então quer dizer, a gente vai ter aí 25, que é na terça, 26, 27 e 28. 3 dias. Só que o dia 31, que é lá na segunda-feira, dentro do expediente bancário, ele ainda é considerado, porque eu sei que o último dia do expediente bancário é fechado para o balanço. Exatamente. O 31 está considerando como esse expediente do balanço? Então para público já não abre. Não abre. Então a gente teria 26, 27, 28. 3 dias. 28. Ou até o dia 21, como você falou, né? Exatamente. Praticamente semana que vem. Exato. Eu fiz um prognóstico seguinte, que os produtores devem se atentar que amanhã é um dia muito importante. E esse dia não sendo favorável, não acontecendo nada, que amanhã é dia 4, no dia 5, tomem ciência de que algo deve ser feito. O próprio deputado Jerônimo, já preocupado exatamente com a situação que pode piorar aos produtores, né? Que eu repito, eu fiz cálculos e estou acompanhando isso juntamente com as associações, a ProSoja e demais. E um débito de R$1.000 ou R$100.000, ele deve ser, sem as anistias previstas na 13.606, ele vai para 2,5 vezes. Então quem deve 100 vai dever 250 e quem deve 1 milhão vai dever 2,5 milhões. E ainda assim, um outro agravante, né? A redução do número de parcelas para sanar esse débito, que no programa é 176 parcelas e no procedimento normal fora desse programa são 60 parcelas apenas. Então o que é ruim pode ficar pior, né? Eu diria, Fabélia, eu acho que amanhã então nós temos que aguardar, mas eu vou fazer um pedido. Que os produtores se preocupem com essa situação. Não adianta ficar nessa expectativa, talvez, vai haver uma prorrogação, porque essa prorrogação pode ou não ocorrer, e se não ocorrer, nós estaremos realmente bem complicados em relação a esse passivo, que é relevante o valor. Agora, com relação a essa possível prorrogação ou não, a gente também tem que lembrar que nós passaremos a ter uma lacuna, uma vacância
vamos colocar assim, de irregularidade do produtor? Porque até agora o produtor não está irregular, independente do resultado, concorda? É, muito boa a sua colocação. Um alerta. O que é o programa, Fabélia? O que é o PRR? Ele é o programa de regularização. Ele não suspendeu nenhum direito da Receita Federal agir em relação à cobrança. Tanto que quem foi notificado, ele já tem uma situação à parte, não é? Exatamente. Ele pode ainda aderir ao PRR, mas ele já está sob, não diria sob fiscalização, mas um olhar já mais atento. Com certeza. Na palestra que fizemos no CTG, naquele dia com o deputado, eu falei que Minas Gerais e Rio Grande do Sul estavam mais atentos e agindo, que Goiás estava mais tranquilo, mas não mais. Eu mesmo tenho cliente que foi notificado, tá? E a Receita já enviou essa planilha com exatamente os valores das receitas de cada ano, desse determinado cliente, desse produtor, solicitando a comprovação dos depósitos judiciais ou dos recolhimentos devidos do fundo rural daquele período que ela me enviou. Eu nem tive o trabalho de olhar quanto que ele devia, a Receita já me enviou. Quer dizer, está na base da Receita e pode ser uma ação a qualquer momento de qualquer produtor. Tá? Não, e a outra questão que eu me refiro, dessa vacância, é porque a gente encerra aí amanhã, depois de amanhã no máximo, as atividades legislativas. Aí encerra-se um mandato e só vamos retornar em fevereiro. Exato. No mês de janeiro, o produtor estará sim sem nenhum guarda-chuva de proteção. A 13.606, ela prevê o quê? O parcelamento, a anistia de juros, multas e honorários de sucumbência e cria lá, logicamente, os quesitos para essa opção, para essa formalidade. Mas ela tem uma observação importante lá para os produtores, que ela fala o seguinte, que se houver decisão favorável ou modificando a situação do débito, posterior ao ingresso no PRR, todos os produtores também se beneficiarão, ou seja, aqueles que adentraram ao programa, como aqueles que não. Então, quer dizer, a minha orientação... Isso aí eu acho que é uma questão importante, porque a gente já teve alguma discussão que, se você fizer a confissão de dívida, você vai perder. Então, não, tem A confissão de dívida é obrigatória na legislação, ou seja, para você aderir a um parcelamento, seja ele qual for, você tem que confessar o débito, tá? Mas a lei trouxe exatamente um dispositivo que, se houver modificação em relação a esse passivo, todos se beneficiarão, indistintamente. Então, eu diria o seguinte, PRR é um seguro, é um prêmio que você vai pagar. O que você vai pagar? A entrada. Qual é a entrada? 2,5% em 2 etapas, metade agora, metade em janeiro. Então eu diria assim que seria melhor pagar esse prêmio e ficar regular e tranquilo com o guarda-chuva, como você mesmo falou, em relação às reduções previstas na lei, do que ficar apostando em uma prorrogação ou numa extinção desse passivo. Digo de novo, multiplique por 2,5 vezes o seu débito original, caso você não adentre ao programa. E eu alerto de novo, se não optarmos, se não agirmos agora, do dia 5 ao dia 7 de dezembro, os senhores não conseguirão formalizar o seu parcelamento. Não adianta dizer, deixa prontinho que no dia 31 eu vou protocolar. Os senhores não encontrarão formas para isso, por vários motivos. Primeiro, operação de escritórios. Segundo, operação da própria Receita Federal. Eu tenho certeza absoluta que eu, particularmente, se eu fizer os agendamentos dos meus clientes para serem atendidos e protocolarmos esse parcelamento, eu vou travar a Receita. Eu já vou travar a Receita. Quer dizer que nós temos que nos atentar para agir com antecedência, porque pode piorar e muito, Fabélia, essa situação. Não sei o nosso prazo, você vai fazer intervalo, mas nós temos outras coisas importantíssimas.